Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é excepcionalmente importante para qualquer ser humano, de qualquer lugar. Dor. Avanços da ciência para aliviar e evitar sofrimentos. Para falar e dar dicas e uma análise importante sobre esse assunto, estão em nossos estúdios as seguintes profissionais. A doutora Tainá Melo Vieira Mota, que é anestesiologista e especialista em tratamento em dor. E a doutora Maria Cecília Monteiro Della Veiga, que é oncologista clínica. Doutora Maria Cecília Monteiro Della Veiga. Esse sobrenome Della Veiga, pelo que eu sei, são dos nobres europeus, não é isso? Ou estou errado? Na verdade, a pronúncia é Veiga, né? É Veiga. Tem um personagem... porque aqui na minha planilha está escrito Della Veiga. E aí, é o corretor. É o corretor. Então, e aí está escrito doutora Maria Cecília Della Veiga. Então, é Della Veiga. Della Veiga. Della Veiga. Della Veiga, né? A gente costuma brincar que é parente do Zorro, que é o Dom Diego Della Veiga. Realmente. É a turma nobre espanhola aí. Mas, brincadeiras à parte com o seu nome, que é um sobrenome pouco comum, não é isso? Doutora Maria Cecília, uma das grandes preocupações, entre muitas que existem em relação ao câncer, eu trabalhei tempos ídolos no departamento de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, lá no Santa Isabel, que é o hospital particular, e mesmo com pessoas que tinham condições econômicas, o sofrimento, a dor do câncer, em alguns tipos de câncer principalmente, um negócio horroroso era. Eu pergunto, evoluiu o tratamento ao ponto de aliviar substancialmente o sofrimento da pessoa, com poucos ou com menos efeitos colaterais, ou não teve nenhuma evolução nas últimas décadas? Boa noite, Rosenwald. Obrigada pelo convite. Com certeza é um tema muito importante a gente estar aqui conversando hoje. Nas últimas décadas, o tratamento de dor evoluiu muito. Hoje em dia, a gente tem muito mais conhecimento sobre a dor, as causas da dor, e a gente tem muito mais possibilidades terapêuticas, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, para a gente estar fazendo esse tratamento, né? Então, assim, o que é muito importante? Que o paciente, ele sempre procure ajuda, né? Porque sempre há o que fazer para minimizar esse sofrimento. A doutora Tainá também está aqui hoje conosco esta noite, né? Ela também vai dar bastante explicações sobre quais são os passos que a gente faz para tratar essa dor, mas com certeza existe muito recurso. A gente fala que o sofrimento ele só não é tolerado quando a gente não procura ajuda, né? Com certeza a gente tem muito a se fazer, né, para aliviar esse sintoma tão prevalente, né, tanto em pacientes com câncer, ou mesmo nos pacientes na população em geral, né, a gente sabe que a prevalência de dor crônica no Brasil, na população, é mais do que 30%, né, então, assim, a gente está lidando com um sintoma que é muito prevalente, mas que muitas pessoas não sabem onde procurar ajuda, como procurar ajuda, e acabam sofrendo mais, né, com isso. Doutora Tainá, sobre o ponto de vista da anestesiologia, realmente nós tivemos aí uma coisa importante que foi a introdução do curare, né, e de outros componentes de anestesia, que antigamente, há poucas décadas, né, pouco tempo atrás, a pessoa fala, ele não sobreviveu à anestesia da operação. Hoje,
me parece que ninguém mais se preocupa se a pessoa vai sucumbir à anestesia para ser operado. Preocupa com a operação, mas a anestesia em si, são raros os casos que a pessoa veio a óbito por conta da anestesia. Portanto, me parece que a anestesia para operar chegou num ponto, num patamar quase que risco zero, não é? Ou estou errado? Boa noite, Rosenval. Não, é verdade. O que acontece é que a anestesia é uma especialidade relativamente nova, mas que desenvolveu muito, evoluiu muito nas últimas décadas. A gente ganhou muito em monitorização, em drogas, em técnicas. Então, hoje em dia, a gente fala que a anestesia é muito seguro. Até a gente fala, às vezes, para os pacientes, quando eles perguntam, ficam preocupados, é mais fácil hoje em dia, se a gente olhar a estatística, a pessoa virar óbito por um acidente de avião do que por uma anestesia. Claro que sempre tem os riscos, né? Todo procedimento tem os seus riscos, não são isentos, mas a gente conseguiu minimizar muito, pelo fato, principalmente, da gente ter um avanço nas medicações e na monitorização. Os maiores riscos que a gente tem são aquelas intercorrências que a gente não tem como esperar. Então, pacientes que já têm algum problema de saúde, que possam ter uma intercorrência cardíaca, respiratória, uma reação alérgica, são os principais riscos que a gente tem relacionado à anestesia. Então, hoje a gente pode falar, assim, que está muito mais seguro do que há umas décadas atrás. Eu até me atrevo a dizer que aquela anestesia que eu fiz, que tem que ser feito de mais a miúde, né? Que vê se você tem câncer de intestino. Eu esqueci como é que chama. Como é que se chama agora? Não me ocorreu. Para saber se tem câncer de intestino, você faz uma laparoscopia, não é isso? A laparoscopia que se chama? Deve ser a colonoscopia, não é? Colonoscopia. Aquela anestesia é down rock and roll. Eu acho lindo. Eu ficava que bacana. Você dorme, parece que é um sono. Aí me falaram que o Michael tinha viciado nesse tipo de anestesia, e eu falei assim, mas é viciante mesmo. Se eu pudesse tomar à noite, pum, fui viver com os anjos. Aquela é tranquila, não é? Agora, doutora Maria e Cecília, ao lado dessa experiência muito positiva que eu tive já 3 vezes com esse tipo de anestesia, que é para um exame rápido ali, eu acredito que dura poucos minutos, acho que meia hora, qualquer coisa do gênero, e você já levanta, vai para casa. Eu tive uma experiência também muito chata, porque eu fiz uma operação ali no Anis Rassi, foi muito bem sucedido, mas de hérnia. Mas o pós-operatório, que eu vomitei, passei mal, e me falaram que era por conta de alguma reação minha com a morfina, não sei. Esse essa coisa que faz a gente passar mal com anestesia, também é comum. Então, o que acontece? No caso, o senhor tomou a morfina, né? E a morfina, ela entra na classe que a gente fala opioides, né? As medicações opioides, elas vêm junto com uma carga de sintomas, de efeitos colaterais, né? Entre eles, os náuseas, vômitos, causa obstipação, né? Mas a gente já sabendo desses problemas, quando a gente inicia um tratamento de dor com esse tipo de medicação, a gente, de antemão, a gente já avisa os pacientes, já passa medicações que também vão ajudar a combater esses ditos efeitos colaterais desse tipo de tratamento, né? Então, assim, quanto mais a gente tem conhecimento sobre as medicações para dor, mais a gente consegue tratar o efeito colateral, porque, assim, não é porque a morfina causou um enjoo que ela não deve ser usada, né? A gente tem que combater os efeitos colaterais, porque ela é uma ótima medicação que, diante de uma dor forte, quando a gente precisa abrir mão, usá-la, né? Ela deve ser usada, né? Então, manejando esses sintomas que a gente consegue um maior sucesso para que não traumatize, para que tire a dor, mas que não cause nada que seja pior do que a dor, né? A gente costuma, assim, falar que aqui no Brasil muitas pessoas têm medo, né, desse tipo de medicação forte, principalmente paciente oncológico,
quando ele pode estar com uma dor muito forte, muitas vezes a gente precisa prescrever uma medicação dita opioide, né? Morfina, metadona, oxicodona, são vários tipos, né? Ele, principalmente a morfina, já vem junto com uma carga de preconceito do tipo, ela só é feita para paciente que está com um câncer muito avançado, então se eu comecei a tomar morfina, eu tô nas últimas, né? O que não é verdade. Em relação a isso, eu desviei um pouquinho a pergunta, mas... Mas ela respondeu. Eu quero desdobrar um pouquinho isso aí. A senhora falou de um tema que, depois do intervalo, eu gostaria de comentar aqui, porque a experiência pessoal da gente não tem nada melhor que a experiência pessoal, né? Eu quero comentar alguma coisa, mas nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que a oficina Autop realiza diagnósticos computadorizados e precisos, é especializada na resolução do problema do seu veículo, evitando gastos desnecessários. Na Autop, você tem toda a condição tecnológica que tem numa concessionária e faz balanceamento, limpeza de bico, serviço de autoelétrica, bateria, o que você quiser, mas com um valor bem reduzido. No mínimo 60% a menos que uma concessionária. No endereço, fica na Avenida Padre Orlando de Moraes, no 1975, no Parque Amazônia, próximo à Açaí Atacadista. Você fala lá com o grande mecânico Henderson. Telefone 3088-3788. E não se esqueça que a FetraSul está fazendo um trabalho magnífico que validou junto à RMTC o protocolo de transporte seguro de massa, para você não pegar o Covid-19. Seja consciente, afinal, prevenção é um ato também coletivo. A retomada da mobilidade passa pelo transporte seguro, está fazendo a parte dela. E a Cerrado Acabamento não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor, tudo à pronta entrega. Avenida Mutirão, 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5666. E a Pax Clínica, vamos fazer a Pax Clínica aqui? A Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência, comprovadamente eficiente para portadores de doenças mentais e dependentes químicos. Rodovia BR-153, sítio Santa Luzia, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião e Debate desta noite, com o tema dor, avanços da ciência para aliviar e evitar sofrimentos. Doutora Maria Cecília, eu falei que ia voltar um pouquinho com a senhora aqui, porque é o seguinte, eu realmente fiz a operação, tive esse problema que eu tive uma reação pós-cirurgia, e a senhora disse aí que a morfina causa constipação. A senhora usou até outro termo, né? Não foi constipação, não, foi outro. A senhora usou o termo constipação? Foi isso? Devo ter usado. Bom. Constipação, obstipação intestinal, prisão de ventre. Isso. Mas eu quero dizer para a senhora, como experiência pessoal, que eu cheguei em casa, e aí o médico meu, excepcional, ele me perguntou, bom, algum problema? Eu falei, sim, um problema. Eu tenho certeza que quando me deram a sopa no hospital, foi sopa de tijolo. Porque eu queria morrer. Me deu uma constipação, eu tinha um tijolo. Né? E isso não é... Ora, quem achar que isso é brincadeira, não é. É um negócio muito sofrido você ter essa reação. Mas eu acho que os médicos, prevendo isso, também ele me receitou um medicamento que, evidentemente, faz com que você possa ir no banheiro sofrendo um pouco, mas aquilo resolve. Mas eu acho que os médicos aprendem com isso também, para não deixar o paciente sofrer, não é isso? Sim, com certeza. O ideal é a gente conseguir intervir já sabendo, né? Já deixar ali como opcional. Se vê que já está causando algum desconforto, já iniciar, né? Quanto antes intervir, melhor e menos trauma a medicação vai causar, né?
porque realmente é um trauma tremendo, posso afiançar, não é mole, não. Não é mole, né? Na acepção da palavra. Agora, doutora Tainá, falar sobre coisas que a gente sofre, todo ser humano pode sofrer, com uma brincadeira, com humor, é até uma maneira de você encarar a vida como ela é. Agora, nós temos aí, doutora Tainá, e para usar um exemplo que as pessoas vão saber o que eu estou falando, nós temos o Covid-19. Nós temos aí um prefeito que foi eleito, que é o Maguito, e que está no hospital em condições anestésicas, vamos dizer assim. Eu pergunto, doutora Tainá, quem está ali nas condições do Maguito, que está com traqueostomia, está ali na UTI, ele está sofrendo dor, quer dizer, ali o medicamento que usa impede que ele, além de estar com esse negócio desagradável, que é uma traqueostomia, meu pai ficou 3 anos com traqueostomia, é uma coisa muito desagradável, mas ele está sentindo dor ou ele está sedado ao ponto de estar ali como se estivesse dormindo e sem dor? Como é que é? Então, na verdade, geralmente, quando a gente tem algum paciente que está nas condições que o prefeito está agora, né, que é internação em UTI, sob sedação, o que a gente utiliza é uma sedoanalgesia. Então, a gente utiliza uma medicação que é sedativa e uma medicação para dar analgesia. Geralmente, a gente utiliza um opioide forte. Dessa forma, o paciente ele vai ficar sedado, ele está com um hipnótico. Os hipnóticos não têm um poder muito grande de analgesia, mas esse opioide associado, ele vai dar a analgesia. Então, provavelmente, o paciente não tem dor nesse momento, porque ele está com uma medicação forte para o controle da dor. Uhum. Então, ele não ele está sedado ali, sem dor. Mas eu pergunto, doutora, isso faz algum tipo de lesão no cérebro da pessoa? Não. Então, Rosenval, na verdade, hoje em dia, o estudo da dor, ele avançou muito nos últimos anos. O que a gente sabe é que todo estímulo que causa uma dor aguda, então, por exemplo, toda lesão, se não for tratada adequadamente, ela pode gerar uma dor crônica. Então, trazendo para uma situação mais simples para os telespectadores conseguirem entender. Se a gente tem um acidente, você quebra o braço. Se você não tratar adequadamente aquela dor aguda, aquilo pode se tornar uma dor crônica. Então, o paciente ele pode vir a ter uma dor, mesmo depois que houve a cicatrização, que houve a consolidação óssea. Então, assim, no caso de pacientes que estão na UTI, que estão sob a sedoanalgesia, se existir algum fator que possa causar uma dor aguda e a gente não utilizar as medicações corretas, que muitas vezes vão além dessas medicações sedativas, ele pode sim desenvolver uma dor crônica. E a dor crônica, ela se desenvolve por uma alteração no sistema nervoso central. Então, de certa forma, seria, para simplificar, um tipo de lesão que daria no cérebro, no sistema nervoso central, que faria com que essa dor pudesse ser perpetuada. Eu vou insistir um pouquinho aqui com a doutora Maria Cecília. A doutora Tainá deu uma explicação que preenche uma dúvida, né? Mas eu quero insistir um pouco aqui, porque as pessoas hoje estão com essa dúvida, porque é um fato real. Aqui não há nenhuma conotação de que nós todos estamos torcendo para a recuperação de qualquer indivíduo, seja ele quem for. Mas como é uma figura pública, muito divulgada, muito falada, a gente usa como exemplo. Então, eu insisto um pouquinho nesse ponto aqui, doutora Maria Cecília, se não ferir a ética médica. Sequelas, a pessoa que fica muito tempo sedada, semanas, dias, não importa, ela pode ter sequelas cerebrais, quer dizer, quando voltar, essa pessoa pode ter lapso de memória, quer dizer, afeta a parte cognitiva do paciente, não? Na verdade, fica um pouco difícil da gente saber o quanto os pacientes que ficam em estado muito grave têm algum dano cerebral em consequência
do uso de medicações ou por conta dos danos, né? No caso, ele teve uma infecção, ainda mais o Covid, que é uma infecção nova, né? Tá todo mundo aprendendo a lidar ainda, né? Com os efeitos, e a gente ainda não sabe quais são os efeitos tardios, né? Mas, assim, em relação às medicações que ele está usando para sedação, geralmente passou aquele período, ela é totalmente eliminada, né, do organismo. Então, assim, a gente tem como reverter o processo e acordar o paciente, né? Desde que todo o restante da infecção esteja controlada, os demais parâmetros cardiovasculares estejam controlados, né? Então, provavelmente, assim, pela anestesia, ele não fique com nenhuma sequela, ou nenhum paciente deveria, porque a sedação, ela é usada nas cirurgias, né? Mas, assim, tem todo um contexto que o paciente recebeu outros antibióticos, outras medicações, né? E aí podem ocorrer efeitos de má perfusão, né? O que é má perfusão? É quando o sangue não chega adequadamente no cérebro, mas acredito que não necessariamente pela sedação. Vamos torcer aí para que quando ele se recupere fique tudo bem. Com certeza. A senhora disse muito bem, quer dizer, é um conjunto, porque todos os órgãos precisam estar funcionando bem, o rim, o pâncreas, até o intestino, tudo. A pessoa é um conjunto. Quer dizer, exatamente. Só anestesia, nesse caso, provavelmente feita com muito critério, no hospital de ponta, não seria o caso, mas é preciso examinar todo o contexto do paciente, que são muitos itens a serem analisados do ponto de vista da medicina, não é? Bom, eu quero lembrar que a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens com os menores custos possíveis. 3216-0102. Não reclame de banco, porque os bancos têm juros muito altos. Vá para o Complexo Cicobi, o qual a Credijur pertence. Afinal, no Complexo Cicobi, com qualquer uma das cooperativas, esse é o segredo da humanidade, o cooperativismo. Importantíssimo para o seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. São mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. www.cicobi.com.br. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Águas do Bem. É a Levite. Esta água que eu estou tomando. Olha que eles entregam. Eu sou muito ruim aqui com a câmera. A minha não me ensinou bem. A Levite está aqui. Ó. Você toma a Levite, é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas, com menor índice de teor de sódio do mundo. E tem um sabor super agradável. Eles entregam na sua residência. Telefone 3255-9626. República da Saúde, você sabe muito bem, as doutoras que estão em forma, as doutoras agora maravilhosas. Olha, um ano de medicina na Santa Casa, e deixei para o bem da medicina, mas naquela época tinha uma regra, ou a mulher era bonita e arrumava um bom casamento e etc., ou ela ia fazer medicina. Aí mudou, agora as mulheres são maravilhosas, são médicas, novos homens, porque além de ser são bonitas, e na República da Saúde, vocês que são médicos que gostam de se alimentar bem, de forma nutritiva e saudável, não ter barriguinha, vai na República da Saúde, lá tudo azeite de oliva virgem. Telefone, telefone 39426575, na rua 89, no 655, no setor sul. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Dor, avanços da ciência para aliviar e evitar sofrimentos. Bom, doutora Tainá, nós falamos até agora, em todos os blocos, sobre a dor, aquela dor mais aguda, a dor do câncer, a dor de uma operação mais grave, de um Covid-19 que
obriga a pessoa a ficar entubada, enfim. Coisas mais drásticas realizadas por médicos competentes, anestesiologistas, na UTI ou nos hospitais. Mas eu queria falar um pouco mais da dor mais comum. Por exemplo, aqui até tem a Índia Cabelo de Fogo, que ela chega em mim e fala, eu estou com dor de cabeça. Eu falo, impossível, você não tem cabeça, como é que você vai ter dor no corpo? Invisível. Acabando, coitado. E ela ainda me tolera com um sorriso nos lábios. É brincadeira da minha parte. Mas essa dor que a pessoa tem, porque dor de cabeça, não tem ninguém que não tem dor de cabeça. Melhorou, quer dizer, quais são os medicamentos para dor na cabeça? O que é uma dor na cabeça? Afinal de contas, dor de cabeça. Melhorou? Porque no meu tempo, eu tomava muito cibalena. Cibalena, pô, você tomava uma cibalena. Agora, hoje, não sei. O que melhorou? Quais medicamentos melhores que tem para dor de cabeça, doutora Tainá? Não, melhorou muito. A ciência, a medicina evoluiu muito, né, no tratamento da dor nos últimos anos. Tanto é que hoje já existe, né, a especialização, que é a área de atuação em dor. Então, hoje, a gente faz uma residência, no meu caso, eu fiz anestesia, e depois eu fiz uma outra só para tratamento de dor. E o que a gente sabe hoje é que a dor, ela não é vista só como um sintoma isolado, a gente precisa ter um diagnóstico da causa daquela dor. Então, por exemplo, dor de cabeça é uma queixa muito comum, na verdade, né, quase todo mundo tem. Para a gente falar qual é a medicação ideal, a gente precisa antes fazer o diagnóstico. Se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, se é uma cluster headache, então uma neuralgia do trigêmeo, que às vezes pode confundir. Então, cada uma dessas entidades hoje, a gente tem um tratamento específico. E o interessante é que a gente conseguiu avançar muito na questão do intervencionismo. Então, hoje em dia, se a gente começa um tratamento para um certo tipo de dor e esse tratamento não foi efetivo, um tratamento medicamentoso, a gente consegue evoluir para alguns tratamentos intervencionistas, bloqueios, para conseguir aliviar a dor do paciente. Mas já dispomos de medicações profiláticas, que são aquelas medicações para evitar que a dor de cabeça surja, medicações para o tratamento e dos tratamentos intervencionistas. Mas a gente precisa saber qual o tipo de dor antes da gente falar qual o melhor tratamento. Isso é fundamental, que seja feito o diagnóstico correto. Uhum. Eu sei que não é de bom tom, a senhora é uma excelente médica, mas assim, e a gente não está aqui para poder ficar indicando, mas na farmácia tem aquele que você chega lá, dá hoje o que está substituindo a cibalena? Qual que é o remédio mais... Tem algum comercial aí, algum sal que é mais... Que substitui? Bom, na cefaleia, geralmente, assim, no caso da enxaqueca, né, e até da cefaleia tensional, que são as mais comuns, a gente procura começar com analgésico simples, então, que seria a dipirona, o ácido acetilsalicílico. Caso não tenha uma resposta, a gente pode optar por alguns anti-inflamatórios também. Mas é muito importante que seja feito com acompanhamento médico, porque essas medicações, por mais que sejam medicações relativamente simples, medicações que não precisam de receita médica para serem compradas, né, são medicações que têm efeitos colaterais importantes. Existem algumas medicações específicas para, por exemplo, os triptanos, que a gente utiliza também para enxaqueca, mas todas elas têm efeitos colaterais. Inclusive, os anti-inflamatórios são algumas medicações que têm muito risco de lesão renal, muito risco de lesão gástrica, de úlcera, gastrite. São medicações que a gente pega muito no consultório, paciente utilizando em excesso, através de uma automedicação. E existe hoje também, a gente já conhece, a cefaleia por excesso de medicação. Então, é outra coisa comum que acontece. Os pacientes começam a ter dor de cabeça, não faz um diagnóstico correto, não faz um tratamento correto, e aí ele começa a se automedicar. Nesse caminho, ele pode desenvolver uma doença renal, pode desenvolver uma gastrite, ou pode desenvolver uma dor de cabeça por excesso de medicação. Por isso que é extremamente importante esse acompanhamento médico e o diagnóstico correto, que é a base de todo o tratamento, né? Perfeito. Bom, doutora Maria Cecília,
Por que a dor de cabeça de quem já teve Covid é tão intensa? Quem teve Covid-19 fala que é uma dor de cabeça horrível. É por conta do vírus? Rosenval, a gente ainda não tem a resposta para essa pergunta, porque, como eu falei, como é uma infecção recente e a gente ainda estamos tentando entender cada vez mais quais são os mecanismos dos danos, né, que podem causar, mas a gente sabe que o Covid, além de ser uma doença infecciosa, ela é uma doença que afeta os vasos, né, a circulação. Então, assim, provavelmente pode estar relacionada a isso. Mas, independente da causa, né, da cefaleia pós-Covid, a gente tem muitas opções para o tratamento da dor, né? Então, assim, continuar, retornar no seu médico, se você teve Covid, já passou da fase aguda de infecção, mas se persistem outros sintomas, procurar ajuda para, no caso, tratar os sintomas, né? Tratar, no caso, a dor mesmo e não mais o vírus, né? Infelizmente, é uma doença que a gente ainda está aprendendo. Cada vez surgem relatos de novos sintomas ocasionados por esse vírus tão grave, né? Que causou todo esse problema nesse ano e que ainda vamos levar para 2021, mas que procurar ajuda para combater os sintomas, isso é o mais importante, não ficar sofrendo, né? Uhum. Doutora Maria Cira, eu espero que o coronavírus não seja como os políticos brasileiros, porque eles causam uma dor de cabeça tremenda, e até hoje, décadas... Não passa, né? Eu não consigo entender. E a pandemia de político que enche a paciência da gente não termina nunca. Então, esperando que o corona seja menos danoso que os políticos brasileiros, porque esses eu estou tentando entender. Só de jornalismo eu tenho 44 anos, não consegui entendê-los até hoje. Mas, doutora Tainá, poucas pessoas sabem, mas existem seres humanos que não sentem dor. E é uma doença perigosíssima, é uma doença extremamente perigosa. Quem tem essa doença pode cortar o braço, que não sente dor. Tem criança que, quando diagnostica, são poucos seres humanos, não sente dor, ponto. Eu pergunto, essas pessoas, que eu não sei nem como é que se chama, tem um nome, se a doutora souber, me fala. Eu não sei como é que é o nome, pessoa que não sente dor. Será que essa pessoa não pode ser examinada pela ciência para que nós possamos, de alguma forma, desligar alguma coisa? Vai sentir dor, então vai lá, faz uma operação, não sei o quê, então vamos desligar isso aqui, se a pessoa não sente dor mais. Será que é possível isso? Eu estou pensando, chama síndrome, aqui, ajuda dos universitários, síndrome de Riley-Day, que a pessoa não sente dor, não é? Pode ajudar a humanidade? Não. Como é que é isso? Então, na verdade, como você mesmo disse, Rosenval, é um quadro muito perigoso, porque a dor, em um primeiro momento, ela é uma proteção, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada, de que a gente tem que ver o que está acontecendo para evitar uma lesão maior. Então, esse é um quadro grave, mas o estudo de todo o sistema nervoso central, tanto de pessoas que não sentem dor, quanto de pessoas que são o oposto, né, que tem aquelas dores crônicas, que já são aquelas pessoas que não têm nenhuma lesão aparente, mas ainda sentem dor, tudo isso ajudou a gente a estudar e a aprender mais sobre a dor. Então, hoje em dia, a gente já consegue, sim, através de certas medicações, modular o nosso sistema nervoso central. Seria como se fossem portões, é como se os nervos, eu costumo falar para os meus pacientes, os nervos são como se fossem fios elétricos. Então, quando a gente utiliza determinada medicação, é como se a gente tivesse fechado o portão para aquele estímulo não passar para o cérebro, para a gente não sentir a dor. Isso é a base do que a gente faz na anestesia. Então, na anestesia, a gente consegue, durante um determinado tempo, a gente consegue manter o paciente sob uma influência de uma medicação para que esses estímulos não passem para o sistema nervoso central para ele não sentir dor. E no tratamento
das dores crônicas, nos tratamentos a longo prazo, a gente também tem medicações que fazem isso que a gente chama de neuromodulação, que seriam fechar esses portões para que a dor não passe e o paciente não tenha aquela sensação dolorosa. Mas, claro que isso tem que ser utilizado sempre com cuidado, para a gente não perder essa diferença da dor que é protetiva e da dor que já é uma doença. Uhum. Outro nome para essa doença, para essa enfermidade, que é perigosíssima, chama analgesia congênita, né? É considerada analgesia. E se a criança é diagnosticada com isso, a mãe tem que prestar muita atenção. O pai também, que pode se queimar e não sentir nada, pode quebrar, pode perder um dente, perder qualquer coisa. Olha, é um sofrimento. Eu li um depoimento de uma pessoa que tinha isso, é um sofrimento inimaginável. É pior do complicado. Com certeza. Num primeiro momento parece bom, né? Mas é pior do que não sentir dor. Bom, você pediu para chamar os comerciais. Aqui a Lisa, e se eu não chamar na hora certa, ela me faz sentir dor. Eu não quero ter que procurar a doutora Maria Cecília, a doutora Tainá. Eu quero lembrar que o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas da odontologia. Telefone 3095-7592 e você se trata com o grande odontólogo, Dr. Jefferson. Inclusive, a Índia Cabelo de Fogo, se ligar lá para marcar meu tratamento. Estou lembrando do ar para ela aqui. E a Joyce Barbearia, naquele tempo do homem moderno, um ambiente totalmente pensado no homem de Goiás. Rua 1123, quadra 225, no setor Marista, naquela rua do Bar do Paim. Telefone 3988-6223. E o Sebron, preste atenção, os cuidados com sua saúde não podem parar em nenhum momento. É por isso que o Sebron segue todos os protocolos para que você possa continuar seu tratamento com segurança, mantendo suas visitas regulares ao seu médico. Afinal, um diagnóstico precoce pode fazer uma grande diferença na sua vida. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre, é o lema. Tem unidade em Anápolis, telefone 3265-0400, e o diretor técnico, Dr. Luiz Mauro de Paulo de Souza, CRM 7999. Nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com Opinião em Debate, infelizmente no último bloco. Dor, avanços da ciência para aliviar e evitar sofrimentos. Doutora Maria Cecília, o que a senhora, o que nós não falamos neste programa, que a senhora gostaria de falar, que é importante para o telespectador saber neste tema que nós falamos essa noite? Olha, Rosival, é um tema que é inesgotável, né? A gente começa a falar, tem muitas coisas, infelizmente o tempo é curto, mas, assim, basicamente, é a pessoa não sofrer sozinho, procurar sempre ajuda. A gente tem muitas opções de tratamento, nunca se medicar, sempre isso que a gente fala de chegar na farmácia e tentar ver lá, perguntar num balcão, isso não é a melhor opção, é uma opção muito arriscada. Então, sempre procurar a ajuda de um profissional, de um médico, né? Não ter medo de tratar, não ter preconceito com nenhum tipo de tratamento, né? Estar aberto às novas opções. Hoje em dia, a gente falou muito da parte medicamentosa, né? Mas a gente tem muitas opções para ajudar no tratamento da dor que não são medicamentosas, por exemplo, acupuntura, massagens, né? Então, assim, sempre procurar realmente um profissional que seja capacitado, né? Para que o sofrimento não seja tão desgastante. Né? Basicamente, seria isso. Doutora Tainá, é impressionante, eu tenho entrevistado os médicos do Sebron, o quanto os médicos do Sebron não só são qualificados no que fazem, como são pessoas que se percebem a alegria de viver trabalhando com uma coisa difícil, que é a oncologia, não é? Então, eu louvo essa alegria dos médicos do Sebron,
porque me parece que o Sebron tem tanto sucesso no tratamento do câncer que faz as pessoas se sentirem bem. Porque, realmente, no passado, doutora Tainá, a oncologia era muito frustrante, que perdia-se muito paciente. Hoje, não. Hoje, acho que, olha, só familiares meus, pessoas da minha intimidade que foram no Sebron, estão bem, se curaram completamente. A medicina oncológica evoluiu também bastante, não só na dor, como no tratamento, não é isso? É sim. E, assim, eu acho que o foco, né, quando a gente lida com paciente oncológico, claro que não é fácil, né, porque nós somos humanos, então nós sofremos com os pacientes, nós sentimos as dificuldades, as dores, e queremos ajudar ao máximo, mas eu acho que o mais importante é esse acolhimento, né, que eu acredito que seja fundamental no tratamento oncológico. Você está disponível para ajudar o paciente de todas as formas, não só prescrevendo uma medicação, prescrevendo um tratamento, mas sabendo ouvir, sabendo acolher, sabendo ajudar, que eu acho que é a base da medicina. Nem sempre vai estar nas nossas mãos fazer um tratamento que seja 100% efetivo, mas a postura de querer ajudar esse paciente, de acolher, eu acho que é muito importante. E os avanços, tanto na oncologia quanto no tratamento da dor, ajudam muito a gente a conseguir dar uma qualidade de vida, os tratamentos serem mais efetivos e a gente vê a melhora do paciente, o que também acaba que muito bom para a gente, porque é o nosso principal objetivo como médicos, né, nessa área. Perfeitamente. Doutora Maricílio, muito rapidamente, porque a doutora Tainá tocou nesse ponto, a senhora também de alguma forma, mas muito rapidamente, nós estamos nos minutinhos finais, eu gostaria que a senhora desse um conselho para mães que costumam dar remédio para criança, para dor de criança. Criança sentiu isso, papo remédio, sentiu aquilo, papo remédio. Quer dizer, é preciso saber a origem da dor, principalmente de criança, cujo organismo não está ali, não teve quilometragem, ainda ficar com dor, não é? Queria que só falasse sobre isso rapidamente. Sobre o cuidado de não dar remédio para dor para criança. À toa. Assim, geralmente, né, as crianças precisam ter um acompanhamento, né, com um pediatra que já conheçam a cada criança, se tem alguma doença que a gente fala doença de base, né, o porquê dessa dor, e para poder fazer o tratamento correto, né? Não é assim que qualquer dor vai precisar ir no pronto-socorro. Mas se o médico já acompanha a criança, já dá alguma orientação para uma situação específica, né? Se acontecer uma dor, prescrever o que a gente chama uma medicação de resgate, que possa ser feita em casa, né? Isso daí é muito individualizado. Agora, assim, tirar da própria cabeça ou da internet fontes não confiáveis, isso é muito perigoso, né? Então, conversar mesmo com o seu médico que acompanha, se acontecer dela ter essa dor, que ela já teve outras vezes, que não tem nenhuma causa potencialmente grave, o que eu posso fazer até que eu possa ir na consulta, né? Mas isso daí é muito individualizado. Realmente, o ideal é ter sempre a prescrição e a orientação médica. Ok. Doutora Maria, a senhora está aí eu estou no minutinho final mesmo. Esse lugar que a senhora está aí é um quartinho para plantonista, é isso? Não, eu estou na minha casa. Mas é um escritório adaptado. De hospital. Que, aliás, não entra nessa quem for entrar para técnico de enfermagem, médico, porque eles mostram lá no hospital, aqui é o seu lugar. Se você quiser descansar, não vai descansar, você vai dar plantão, o lugar vai ficar lá. Trabalhar, né? Na cama e não vai descansar coisíssima nenhuma, só fica lá porque tem que ter. Que é assim que funciona, né, doutora Tainá, doutora Maricílio? É verdade. Então, esses médicos que estão entrando novo e que vai ficar na moleza no hospital, porque nunca fica. Bom, muito obrigado, doutora Tainá, a nossa médica high-tech aí, que veio com a tecnologia de
como é que chama? De fone de ouvido. Fone, bem grandão. A doutora Maria Cecília, muito simpática, esse pessoal do SEBRON, muito simpático. Eu espero que vocês duas também estejam, em algum momento, dispostas a comparecer no rádio, porque no rádio é muito interessante, se vocês puderem ir, eu as convido, a Bisla entra em contato, porque ali as pessoas ligam, cada um pedindo as dúvidas, né? Então, como há a participação ativa do ouvinte, a gente acaba fazendo uma coisa mais produtiva, porque... Estamos à disposição. Cruéis, e eu vou chamar, ok? Pode chamar também, combinado. Estamos à disposição, viu, Roseival? Prazer participar aqui, obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Até. Amém. Amém. Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica. Há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102.